Saudações a todos que nos acompanham mais uma vez. Este é o canal IAG Moçambique. Teremos a lição número 7 da Escola Sabatina e contamos contigo do início até ao fim. E temos assim como nosso tema, motivados pela esperança. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta lição número 7. Fique atento, estamos aí. Muito bem. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, compartilhe este vídeo e também dê os seus comentários para o crescimento do mesmo. O tema é motivados pela esperança. Temos o nosso verso para memorizar no livro de Isaías, capítulo 25, verso 9, que diz o seguinte: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, Isaías escreve para nós aqui ao que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Então, nós sabemos claramente que a esperança de um cristão ou de um ser humano devia ser mesmo a volta de Jesus Cristo. Então, a promessa de Deus para a nossa alegria eterna é a volta de Jesus Cristo. Quando nós acompanhamos a Bíblia, desde o livro de Gênesis, nós vemos claramente que esta promessa já se foi dada logo no início, não é? Que haveria uma alegria que Deus ia proporcionar para todos aqueles que nele creem. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, capítulo 3, versos 15, a Bíblia nos diz claramente, ok? Diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, dentro daquilo que é o grande conflito, nós vemos claramente que haverá dois lados, ok? Onde Satanás, quando Deus coloca esta profecia do grande conflito, mostra claramente que Satanás iria ferir o calcanhar, porém, no fim de todas as coisas, será a cabeça do próprio Satanás. Eu quero dizer que o fim do sofrimento pelo qual nós estamos a viver agora já se deu mesmo na profecia de Gênesis capítulo 3, que seria uma alegria. O ferir da cabeça de Satanás seria uma eliminação dele ou do pecado para que não mais houvesse. Sabemos que o pecado nos oprime, o pecado nos fere. Então toda esta alegria aqui vai se cumprir com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que ferirá Satanás para a cabeça. Então, será o desaparecimento total do pecado e também deste opressor Satanás. Muito bem. Quando nós vamos mesmo para a lição do sábado, mostra bem claro que toda a Bíblia, desde o Antigo e o Novo Testamento, testifica a volta de Jesus Cristo, não é? Porque muitas pessoas costumam dizer que a Bíblia simplesmente só se fala da volta de Jesus Cristo no Novo Testamento, mas percebemos nós que mesmo no Antigo Testamento já se fala da segunda vinda do próprio Jesus Cristo. Muito bem. Certo. Quando nós avançamos para a lição de domingo, temos aqui o título que diz: a promessa do seu retorno. Afinal, quando Jesus morre na cruz, ok? Nós encontramos a sua ressurreição e ele ascende para os céus. Então ele diz claramente que ao ascender para o céu, voltaria da segunda vez para vir buscar-nos. Então a esperança da alegria será na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como então é que vai se dar este evento? Como é que será então este evento quando Jesus voltar? Será que todos viverão na esperança do retorno dele para a sua alegria? Ou será que alguns não acreditarão que Jesus vai voltar e naquele dia será um dia de dor e pranto? A palavra do Senhor nos diz aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 16, que nem todos estarão alegres na sua volta. Haverão aqueles que vão se entristecer, vão preferir até a própria morte. A Bíblia diz claramente aqui, 6 versos 15, ok? Sigo lendo, diz o seguinte a palavra do Senhor: e os reis da terra, e os grandes e os ricos,
todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes. 16 diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então a mensagem de Deus nos dá um vislumbre de como é que se dará essa volta de Jesus Cristo. Então nós temos a promessa do retorno. Então em Apocalipse nos diz claramente que nem todos estarão prontos para receber Cristo voltando nas nuvens. Então a palavra nos diz que alguns vão preferir até a morte. Irão até, para o nosso exemplo, em Moçambique, temos a ponte Catembe. As pessoas correrão para aquele lugar pedindo que a ponte caia sobre eles. Mas nesse exato momento, ninguém irá passar por essa morte. Então terão que ver o Filho do Homem voltando. Então o nosso Messias, o qual nós esperamos. Então, quem é então que vai se alegrar? Aquele que saberá que andou, mesmo que seja difícil, dentro daquilo que são os parâmetros de Deus, guardando os seus mandamentos, guardando inclusive até o próprio sábado, que é o desejo de Deus que todos o façam. Então, será que todos nós estamos prontos, estamos nos preparando para essa volta? Será que vamos nos alegrar com a sua volta? Ou será, na verdade, uma vergonha, como uma mãe quando deixa um recado ao seu filho e ele não se alegra quando vê a mãe já chegando à hora pela qual ele talvez nem sequer esperava? Muito bem. Na verdade, nem todos estaremos satisfeitos com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos nos preparando. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, já nos diz que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou-vos preparar o que? Lugar. Então está aqui a promessa. O próprio Jesus Cristo, ele disse que ia para onde? Para a casa do Pai, lá nos céus, para ir nos preparar lugar. E até continua: e ele voltará nos levar para onde ele estiver, nós também estejamos. Agora, esta é a maior esperança que nós todos devemos ter, que se Jesus Cristo não tivesse nos prometido que ele voltaria, em vão seria a nossa fé. Simplesmente nós nasceríamos e morreríamos, não teríamos outra esperança. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículos 13 a 18, ele nos diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormem. Aqui se fala do que? Da ressurreição. Porque Jesus Cristo, ao voltar, ele ressuscitará aqueles que morreram crendo em Cristo. Então, num abrir e fechar dos olhos, todos nós seremos de quê? Transformados, seremos glorificados, conforme diz 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 51 a 53. Agora, está aí a bendita esperança, querido irmão, que pese embora você durma, ou descanse, ou mora, Jesus Cristo nos diz que ele nos transformará e ele voltará de novo para nos buscar, para onde ele estiver, estejamos nós também. Muito bem. Na lição da segunda-feira temos como título Esperando o Tempo. Logo no início, é como se em algum momento o cristão pudesse ficar sentado simplesmente à espera que este Jesus possa voltar. Lembre-se da passagem das 10 virgens. As 10 virgens, elas estavam à espera de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Quando elas chegam um tempo em que todas levam com sono, elas, às 5, ok? Às 5, depois saem para irem buscar o quê? O azeite para continuar com as suas candeias acesas. Mas é exatamente neste momento em que o rei vem, ok? Para buscar, o noivo vem. Então, uma voz saiu para dizer que aí está o noivo, ok? Então, quando elas voltaram, as que iam buscar o azeite, infelizmente já não mais tiveram espaço de entrada. Então,
se falamos do descanso ou no tempo, o tempo de espera, ou esperando o tempo, ok? Como está escrito aqui, esperando o tempo, não quer dizer que nós devemos estar a dormir. E parece que nestes últimos tempos o sono tem levado muitos cristãos a perderem, ok? A oportunidade de se preparar para a volta do noivo. É por esta razão que, se nós formos a ver, nesses tempos em que estamos a viver, a própria igreja, ok, encontra-se dormindo. Se estas mensagens chegam para nós, então é para nos despertar. Então, veja só, estamos dormindo. Estamos num momento em que, mesmo talvez os próprios evangelismos, as pregações em público, elas vão diminuindo. Já não temos muitas pregações ao público, este que ainda precisa da mensagem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz claramente que uma voz depois apareceu e ouviu-se uma voz a dizer: acordem, já é o noivo. Então quem é que vai dar este sonido no tempo certo para que a igreja possa despertar? Será que esta voz vai sair exatamente dentro da igreja? Ou será uma voz que vem para abrir os olhos aos cristãos para que assim trabalhem, se preparem e levantem-se para receber o noivo? Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 24, versículos 36, ele já nos diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui já nos mostra claramente que, na verdade, nós, como seres humanos, não sabemos qual é o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Agora, quando diz esperando o tempo, temos que esperar sabendo que Jesus Cristo ele está às portas e bate. Ele quer nos preparar ou quer nos salvar. Agora, querido irmão, você não pode esperar sem fazer nada, ficar ocioso em casa. Tem que buscar lendo a Bíblia todos os dias. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, já nos diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que esse Jesus Cristo, ele virá de uma forma corpórea, virá de uma forma audível e todo o olho o verá. Muitas das vezes, muitas pessoas costumam dizer o seguinte: quando a pessoa morre, automaticamente ele vai para onde? Vai para os céus. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, já nos diz que o pó volta para onde? Para a terra. Quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o espírito vai para quem? Para Deus, quem o deu. Automaticamente cai em terra. Quando as pessoas costumam dizer que quando a pessoa morre, vai para onde? Vai para os céus. Não existe isso, querido irmão. E não só. Outras pessoas dizem que quando uma pessoa morre, o que acontece com essa pessoa? Vai para um estágio que chama-se purgatório. De acordo com as orações dos irmãos que ainda estão vivos, esta pessoa vai para onde? Vai ser levado para o paraíso ou também para o inferno. Também esta é uma teoria fracassada, porque o próprio verso que nós acabamos de ler de 1 Tessalonicenses nos diz que ele vem com quem? O primeiro Apocalipse 1:7 já nos diz que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Não é? Então todos nós veremos o que é o nosso mestre, o nosso Jesus Cristo vir com glória. Muito bem, ele virá realmente em glória com os seus anjos para buscar os seus. Na lição da terça-feira, nós encontramos o título Guilherme Miller e a Bíblia. Este é um dos pioneiros da Igreja de Deus, ou por outra, é um dos reformadores às verdades pelas quais nós devemos hoje beber, para que possamos ter um conhecimento amplo da mensagem de Deus. Então, ele é, na verdade, um exemplo claro do estudo da Palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Ele buscou conhecer os tempos. Então, quando nós vemos, a história do Guilherme Miller, ele começou a estudar motivado, com essa esperança. E começou a estudar a Palavra de Deus e ele descobriu, pela própria Bíblia, que Jesus voltaria da segunda vez, Sendo assim, quando ele estuda, ele entende que Jesus voltaria num determinado tempo, para dizer que ele colocou uma data específica para a volta de Jesus Cristo. Mas o Espírito de Profecia mais tarde nos mostra claramente que não se pode marcar datas. E o que aconteceu no ano de 1843, e em diante?
é que a esperança é que Jesus voltaria naquele mesmo ano, ok? Mas Jesus não voltou. E o que aconteceu? O que aconteceu é que muitos creram nas palavras de quem? Do próprio Guilherme Miller. Comprovava ele pela própria Bíblia. E as pessoas foram se juntando a ele, estudaram a palavra do Senhor com muita sinceridade e eles viram claramente que Jesus iria voltar naquele ano. Mas infelizmente Jesus não voltou. Por quê? Porque existia uma profecia que devia se cumprir naquele ano ali. Então, em 1844, nós vemos claramente o quê? Uma grande decepção para os que esperavam Jesus voltar e não voltou. E assim eles acabaram abandonando essa fé. Porém, ficaram ele, Miller e os demais sinceros a estudar mais profundamente a palavra de Deus. E uma coisa muito importante mais tarde eles descobriram, e isso lhes motivou cada vez mais em seguir nessa palavra. Bom, não porque eles estavam enganados, não é? Naquilo que eles costumavam estudar. Nós sabemos que o Guilherme Miller, o que ele tinha? Ele tinha um lápis, tinha lá um caderninho e tinha também a Bíblia. Então, ele usava sempre regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco ali, um pouco acolá. Isso encontramos no livro de Isaías 28, versículos 10, não é? E não só, quando nós vamos para o livro de 2 de Pedro, capítulos 1, versículos 21, ele já nos diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Estamos a dizer o seguinte, que esta Bíblia foi escrita pelos homens, não é? Esses homens foram inspirados por Deus, não é? Agora, o que aconteceu com Guilherme Miller? Na verdade, eles fizeram um invento. Estão percebendo? Porque eles pensavam que em 1844 era a volta de Jesus Cristo. Então, eles fizeram um evento enquanto Jesus Cristo estava sendo entronizado onde? No lugar santíssimo. Ele saía do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele começava com o momento da expiação dos nossos pecados, que também inicia o juízo investigativo. Muito bem. Na verdade, ele está até hoje no lugar santíssimo, praticando este ato de expiação para que eu e tu tenhamos essa chance de ser perdoados e nos tornarmos de volta filhos do nosso Deus. Então, na lição da quarta-feira, temos o título Os 2300 dias de Daniel, capítulo 8, versos 14. Então, esta profecia, ela vai se cumprindo ao longo do tempo. E há muita coisa importante que nós podemos encontrar dentro desta profecia. E que ela se cumpre até aos nossos dias. Sendo assim, nós encontramos o Miller a observar ponto a ponto para ver até que situação nós nos encontramos. Então, toda a profecia cumpre-se dentro deste tempo já dito pelo próprio Daniel, até aos dias de hoje. Então, quais são os dados importantes que nós podemos encontrar dentro desta profecia de Daniel, até para o tempo em que nós estamos a viver? Muito bem. Na verdade, eu vou me demorar muito aqui nesta lição da quarta e também vou juntando com a lição da quinta-feira, que fala sobre os 2300 dias. Em outras palavras, estamos a falar dos 2300 anos, não é? Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulos 1, versículos 15, o que nos diz? Diz o seguinte, Marcos, capítulos 1, versículos 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esta é a pregação, ou foi a pregação do nosso Jesus Cristo, não é? Que falava sobre o quê? Sobre o arrependimento. E diz o seguinte, que a promessa já foi cumprida, que primeiramente, lá no Antigo Testamento, qual era essa promessa? A vinda do Messias, que este Messias já tinha vindo, por essa razão que o próprio Jesus Cristo já continua a dizer o seguinte, arrependam-se e creiam o quê? Nas boas novas. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, capítulos 4, versículos 4, ele já nos diz que o próprio Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Estão percebendo, não é? Ele veio num período bem marcado. Assim como acontece sobre a sua vinda, não é? A sua segunda vinda também virá na plenitude dos tempos, no tempo que já foi cronometrado por ele. Agora, quando nós vamos para as linhas proféticas, é muito importante que nós saibamos disso, porque nós temos que ir para o livro de Daniel, capítulos 8, versículos 14, diz o seguinte, e ele me disse,
Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado ou será consagrado. Como é que nós vamos saber que de onde que começou esta profecia de 2.300 o quê? Tardes e manhãs, ou 2.300 anos? Como é que nós vamos saber? Temos que ir primeiro para o livro de Esdras, capítulo 6, versículos 14, que diz o seguinte: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu pergunto aos irmãos, aqui temos 3 decretos. Primeiro é o decreto de quem? Do Ciro, e temos o decreto do Dario, e temos o decreto de Artaxerxes. Como é que nós vamos saber se na verdade não foi o decreto do Ciro, não foi o decreto de Dario e não foi o decreto de Artaxerxes? Para sabermos sobre esta profecia, de onde que deu início, vamos para o capítulo 7 do livro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. Em outras palavras, estamos a dizer o seguinte, que no reinado do Ciro, a construção não foi completa. Assim também no reinado do Dario. Mas sim no reinado do Artaxerxes, não é? A construção foi completa. Em outras palavras, é onde começa, não é, o período de 2.300 tardes e manhãs. No livro de Gênesis, capítulo 1, entendemos nós que antigamente os dias bíblicos eram tarde e manhã. Quando falamos de tarde e manhã, estamos a falar de um dia. Estamos juntos, não é? Então estamos a falar de 2.300 tardes e manhãs. Quando nós falamos da linha profética, vou dizer ao meu colega ali colocar esta linha profética para eu explique detalhadamente como é que começa e os eventos também das 70 semanas, como é que entram neste quadro profético. Porque aqui está a falar da linha do tempo profético mais longa, não é? Nós encontramos nessa linha profética mais longa até os 1.260 anos que nós falamos na semana passada, que está dentro dos 1.300 tardes e manhãs. Atenção, querido irmão, na aula passada que nós falamos que nos 538, não é, antes de Cristo, começou o quê? Esta profecia, não é, de 1.260 anos. Então, e terminou em 1798, depois do quê? Depois da queda do Império Romano, onde foi a prisão do Pio VI. Não esqueçamos disso. É onde termina o quê? Termina o período de 1.260 anos. Agora, esta linha profética de 1.200 e de 2.300 de manhã também está dentro desta linha profética. Agora, começa 457, aqui já estou a começar a explicar diretamente a linha profética aqui. Começa em 457 a.C., isso acontece no outono, que foi emitido o decreto, não é, do Artaxerxes para a construção do templo. Em que no ano 27 depois de Cristo, aqui encontramos 463 anos, não é? Estamos a dizer o seguinte, de 457 a.C. até 463, não é? O que acontece aí? O Messias foi ungido, não é? O nosso mestre. Quando nós falamos da unção de Jesus Cristo, que foi o Messias, estamos a falar do batismo, não é? Que este Messias foi batizado. Agora, nesse batismo do Messias, o que depois aconteceu? Ele foi levado para o deserto para ser tentado, para que comece com seu ministério, não é? Esse ministério levou quantos anos? Levou 3 anos e meio. Nós sabemos de antemão que de 463, não é? Temos mais uma semana para completar as
70 semanas. Então vamos à explicação detalhada destas 7 semanas. Primeiro, dos anos 27 até os anos 31, o que acontece aqui? Acontece a morte do Messias. Nós encontramos no livro de Mateus que Jesus Cristo foi morto, não é? No ano 31, não é? Depois de Cristo. E depois, o que aconteceu depois desse período? Dos anos 31 até os anos 34, aí fica 3 anos e meio, em que o próprio Jesus Cristo, ele pregava sobre o arrependimento. E esse arrependimento, quem era o alvo? Eram os próprios judeus, não é? Então, era um tempo de graça, em outras palavras, para os judeus, porque os judeus negligenciaram a mensagem de Cristo, que era a pregação do Evangelho e também sobre a vinda do próprio Messias. Quando nós chegamos no ano 34, acontece o primeiro mártir, que foi o Estevão, não é? E aí cessa, não é, o tempo de graça para os judeus. Em outras palavras, significa que eles negligenciaram, não é, a vinda do Messias, o arrependimento. Por essa razão que aí é onde chega já a pregação dos gentios. Nós encontramos o apóstolo Paulo e também os outros apóstolos, não só a pregarem onde? Em Judeia ou em Jerusalém, e também estão pregando aos confins da terra. Que esta mensagem também chegou nos dias de hoje. Não sei se foi claro, irmão, acho que percebeu. Muito bem, sendo assim, nós vimos aqui a linha profética mais longa dos tempos, em que vemos todos os eventos dentro desta linha profética. Então, sabemos de antemão que Jesus Cristo está no lugar santíssimo agora, fazendo essa expiação. Então, o tempo de graça é esse que nós estamos a viver, que cada um de nós, ouvindo a palavra de Deus, pode assim se arrepender e poder voltar a ser filho de Deus de volta, porque esta é a missão que Jesus vinha fazer aqui na terra. E para dar as últimas considerações, irmão, para o nosso irmão que nos acompanhou desde lá até aqui no fim. Muito bem, é só muito mais para dar o fecho. Na verdade, o nosso Jesus Cristo, onde é que ele está neste momento? Ele está no lugar santíssimo, não é? Ele está expiando os nossos pecados. É aí onde inicia o juízo investigativo. Isso iniciou no dia 22 de outubro de 1844. Querido irmão, nós já não precisamos sacrificar ovelhas para a remissão dos nossos pecados. Simplesmente é só dobrar nossos joelhos e pedirmos a Deus com fé que Ele vai poder perdoar os nossos pecados. E neste momento, não se esquece, o que nós estamos à espera? Qual é o evento que falta? Porque aqui falamos da linha profética, falamos do tempo mais longo, não é? Dos 2.300 anos. O que falta agora? Só falta a volta de Jesus Cristo. Tão simples quanto isso. E a porta da graça ainda está aberta, não é? Mas essa porta da graça vai se fechar assim que iniciar o decreto, ou depois do decreto dominical. Atenção, queridos irmãos, temos que estar atentos às profecias. É desta forma que chegamos ao fim de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito neste canal. Ative também o sino de notificações, compartilhe o vídeo e também dê os seus comentários. Agradecemos por nos ter acompanhado. Esperamos que mais uma vez estejamos juntos na próxima lição. Obrigado e até a próxima.